Antes de dar início, eu também quero deixar uma palavra que está em Salmos 90. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. Ele ama cada ser humano, porque foi Ele que fez. Aleluia. Salmo 90 fala assim: o Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Com sua simples palavra, o homem se transforma em pó. Basta dizer, volte ao pó. De onde você vieram, seres humanos? Para o Senhor, 1000 anos são como um dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. O Senhor nos leva pelo rio da vida, tão depressa quanto o sono. Como a erva que nasce pela madrugada, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A sua ira é capaz de nos consumir. O seu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossa desobediência aparecem todas diante dos seus olhos. Com a luz da sua presença, o Senhor revela os nossos pecados secretos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa do seu furor. E os anos se vão rápido e triste como um suspiro. O limite de nossa vida chega aos 70 anos. E só alguns, ou mais fortes, conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos, nós os respeitaríamos e lhe obedeceríamos, como o Senhor merece. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ó Senhor, volte-se para nós. Tenha compaixão de seus servos. Até quando ficará longe de nós? Encha a nossa vida com o seu amor fiel. Desde amanhã, assim cantaremos de alegria e viveremos felizes todos os nossos dias. Dê-nos alegria para compensar todas as desgraças que aconteceram conosco pelos anos que suportamos sofrimentos. A nós, os seus servos, mostre os seus feitos, revele a sua glória aos nossos filhos. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Dê-nos força para trabalhar, para o trabalho. Dê-nos sucesso em tudo o que fizermos. Amém? Eu estava orando e pedindo a Deus, porque como o pastor John me convidou para dar o meu testemunho, eu disse, se eu vou dar o testemunho, mas eu preciso de uma palavra. O Senhor quer que eu entregue qual a palavra? E fiquei, e o Senhor, quando foi hoje, me deu esse salmo. E depois que eu li o salmo, ele fala, se você em casa, chegar em casa e você for ler, e lembrar do que eu vou falar, do meu testemunho, cabe bem dentro do meu testemunho. E eu agradeci ao Senhor e eu disse, eis-me aqui, Senhor. Porque se o Senhor me deu uma nova oportunidade de viver, é porque o Senhor quer que eu seja um instrumento em tuas mãos. E eu gostaria de saber quantas pessoas estão aqui que ainda não servem a Jesus. Ainda não, né? Uma, amém. 2, certo.
eu quero dizer a vocês que Jesus ama profundamente cada um de vocês. Ele ama todos nós, mas Ele tem um plano na vida de cada ser humano. Porque eu, quando aceitei a Jesus, porque assim, o meu testemunho, ele vai muito para as pessoas que aceitam Jesus, mas aceitou por impulso. Não aceitou por vontade própria. Por dizer assim, eu hoje decidi que não quero mais viver do jeito que eu quero. Eu quero viver do jeito que Deus quer. Porque se você crê que essa palavra, a Bíblia Sagrada, foi escrita por Deus, e aqui está o manual do ser humano viver na terra, e depois que voltar ao pó, a sua alma vai se encontrar com o Senhor. Aí, você quando tem essa certeza, você diz assim, hoje eu quero servir a esse Deus. Aí sim. Mas quando você, que foi o meu caso, no ano de 1999, no dia 31 de dezembro, estava com 6 dias que eu tinha me casado. E fui convidada para ir a um culto evangélico. Eu era católica, não era praticante, mas ia de vez em quando à igreja. Mas não conhecia a Bíblia. Não conhecia Jesus Cristo. Conhecia o que a minha mãe me dizia sobre algumas coisas que ela aprendia lá na igreja. E quando foi no dia 31 de 1999, eu fui a um culto evangélico na Igreja Batista, Nova Sião. E lá, o culto maravilhoso. Muitos louvores. Eu me emocionei muito, chorei bastante. E estava eu, meu esposo, meu pai e 2 primas minhas. E do culto rolou, e quando chegou o momento do convite, o meu esposo olhou para mim e fez, eu vou aceitar. Eu disse, você está louco? Endoidou? E ele fez, endoidei agora. E ele nem esperou eu falar mais nada. Passou por mim e foi aceitar. E eu limpei os olhos, que eu tinha chorado muito. Limpei os olhos, eu disse, oxi, ele vai inventar de ser crente? Ah, ele quer, vou fazer o quê? E fiquei. De repente veio o meu cunhado. Porque nas igrejas evangélicas, nós temos o costume de quando o pastor está fazendo o convite, o irmão levantar, né? E dizer, vá aceitar Jesus, vá aceitar. A gente fica insistindo. O irmão insiste assim porque ele sabe como é maravilhoso servir a este Deus. E o que mais a gente quer é passar esse Deus para as pessoas que ainda não o conhecem. Por isso que a gente insiste. Mas eu quero dizer para vocês que ainda não aceitaram a Jesus, que quando você sentir no fundo do seu coração a necessidade de conhecer este Deus, você vá. Agora vá, aceite-o e use ele. Use Deus, use Jesus, como manda a palavra. Aí você vai ver o quanto ele é maravilhoso. Que foi o que eu não fiz. O que foi que eu fiz? Meu cunhado chegou, não vá, minha filha, olha, aceite, o seu marido aceitou, você é nova casada, você vai ver o quanto Deus vai agir na sua vida. E eu fiquei assim, eu tinha 16 anos na época, e eu fiquei meio confusa, porque eu gostava muito das festas, eu gostava muito de carnaval, eu gostava muito de dançar, forró. E eu fiquei, eu digo, não, se ele vai, eu vou também.
tá, eu vou aceitar. Porque para mim, como eu era católica, eu aceitava tudo, porque a minha família também andava no candomblé. E quando eles iam fazer lá as oferendas dele, eu acompanhava. Então, na minha cabeça, eu dizia, não, eu vou também. Eu não tinha certeza do Deus que eu queria servir. Não foi uma decisão. Mas aceitei. Quando ele menos espera, eu cheguei lá na frente e também levantei a mão e fui. O pastor orou por mim. E eu fui para casa. Como foi festa de final de ano, aí o que aconteceu? Naquela noite, eu fui para uma farra. Eu não fui para casa como muita gente sai, aceitou a Jesus, vai para casa e vai começar uma transformação de vida. Não, eu fui para uma farra e bebi a noite toda. Ele não. Ele ficou, porque no fundo ele realmente aceitou, ele tomou uma decisão de mudança na vida dele. Já eu não. Eu aceitei por impulso. Eu não me converti, eu me convenci daquela vida ali. E os anos foram passando e continuamos na Igreja Batista. Começamos a frequentar a Assembleia, não me agradei, porque eu era muito vaidosa, ainda sou. E gostava de usar roupa curta, gostava de ajeitar cabelo. E a Assembleia de Deus, ela é muito rígida. Não gosta, você tem que estar de saia, não pode usar short, não pode usar calça. Hoje é que as coisas estão mais modernas. E ele disse, eu vou ficar na Assembleia. Eu disse, agora danou-se. E eu disse, tá certo, você quer ficar na Assembleia? Tudo bem, eu vou lhe acompanhar. Só que eu não aceitava. Dentro de mim, eu não aceitava aquilo. Não foi o que eu escolhi para mim. E os anos foram passando, eu engravidei, depois de 2 anos eu engravidei. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele usou irmãos, usou meu esposo para dizer que eu ia engravidar, que dentro de 3 dias ele ia me dar o sexo, o nome da minha filha, e se eu ia ter parto normal e cesáreo. Deus cuida de cada um de nós. De uma forma tremendamente, irmãos. O problema é que nós seres humanos somos maus. Não queremos Deus. E eu não acreditei. Deus usou pessoas para dizer para mim. E eu não acreditava. Eu não tinha fé. Eu só acreditava naquilo que via. Eu era uma Tomé. E o tempo foi passando. Eu tive minha filha. Aconteceu tudo que Deus deu o recado. Em 3 dias ele disse o sexo, que ia ser uma menina. Depois, no outro dia, ele deu o nome que ele queria. E no outro dia, ele deu um sonho, que eu ia ter parto normal. Que eu não me preocupasse, que ele estava no controle da minha vida. E eu mesmo assim não acreditei. Fui fazer ultrassom para ter a certeza. E ele discutia comigo, você não tem fé. E eu ia para a igreja, sentava no banco, Deus falava comigo e eu não acreditava. Eu balançava a cabeça, achava que para as pessoas, o povo pensava que eu estava recebendo. Mas entrava aqui e saía aqui. E se passaram os anos e eu continuei dentro da igreja, achando que estava servindo a Deus e não estava. E quantas pessoas estão vindo para a igreja achando que está servindo a Deus e Deus não o conhece? E passou 10 anos, a minha filha cresceu. Quando ela já estava com 9 anos, eu decidi trabalhar. Não precisava, irmãos. Mas eu estava sufocada, porque eu não aceitava
estar dentro de casa cuidando de filho e de marido. Eu tinha que fazer um curso, eu tinha que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não é proibido a mulher trabalhar. Hoje a gente está no mundo moderno. Não é proibido, não é pecado. Mas Deus, Ele nos ensina que a mulher, ela tem que estar dentro do seu lar, cuidando dos seus filhos, ensinando os filhos a palavra de Deus, dando educação aos seus filhos. E o marido tem que estar na rua trabalhando para manter o lar. É o que Deus nos ensina pela palavra. E eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei. Eu não aceitava. E eu questionava, e eu discutia, e eu murmurava, e eu reclamava. E o meu esposo foi um homem virtuoso, cheio de sabedoria para ter suportado. E eu disse a ele, hoje, ou você me ajuda a fazer um curso para eu trabalhar, ou então eu vou embora. Não dá mais para a gente viver. E ele, mas Dayana, você tem que cuidar da Esté, você tem que ensinar pela palavra. Eu disse, que palavra? E às vezes ele falava e eu balançava a cabeça, tá certo. Para não discutir. Eu dizia, tá certo. Mas dentro de mim estava o que eu queria. Não era o que Deus queria. E eu fui para um show uma vez e aquilo me tocou. Porque assim, os anos vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai vindo para os cultos, a palavra do Senhor ela não volta vazia. Tudo que é falado aqui, pode até que você não assimile tudo, mas algo você leva para casa. E o Senhor estava cuidando de mim e eu não entendia. E eu não queria o cuidado do Senhor. E Felipe começou a fazer o seminário para ser pastor. E eu disse, tudo bem, vá fazer. Você quer ser pastor, mas eu não pedi para ser esposa de pastor. E ele dizia, mas não é assim, Dayana. Dizia, mas eu não pedi para ser esposa de pastor. Você vai inventar de ser pastor. E tudo eu dizia que era a invenção dele. Eu não acreditava que Deus estava agindo na vida dele. E eu fui uma pedra de tropeço. Muitas vezes questionava, brigava, discutia e não aceitava o que Deus queria na vida, na minha família. E quando o meu esposo saía para o seminário, eu colocava a música do mundo para escutar dentro de casa. Eu ia para o Orkut conversar com outros homens. Porque eu botava uma foto e os meus amigos curtiam e diziam que eu estava linda e eu gostando. Porque o diabo, ele está nas redes sociais. Trabalhando e entrando no lar de quem der espaço. E eu, como era uma pessoa sem sabedoria, era uma pessoa que não tinha Deus na vida, permiti o inimigo agir. E conversava, não cheguei a trair, mas conversava e pela palavra, Deus disse que se olhar e desejar para ele já pecou. E eu, muitas vezes, olhei e desejei. Eu não vou mentir, irmãos. Porque a oportunidade que Deus me deu de voltar e de ser transformada e de ver a vida com outros olhos e de voltar e acreditar que realmente existe Deus e que Ele é grande e que Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, eu não posso ocultar, porque o que está oculto o Senhor revela.
E eu pedi muito perdão ao Senhor. Depois que eu caí na enfermidade, foi que eu vim pedir perdão ao Senhor. E o meu esposo trabalhando, correndo atrás, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes ele saía, ele dizia, vamos, hoje eu vou evangelizar, vamos assim, 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 arrume pra gente. E eu dizia, eu? Vou não, meu filho, vá só. Vou não. E ele ia. E Deus o honrou. Deus o honrou. E ele viu que o inimigo estava agindo na minha vida de uma forma que queria acabar com o casamento, que queria destruir a vida dele, desestruturar ele. E o que aconteceu? Ele como homem sábio, se você tem um esposo que anda nas farras, que anda fazendo a vontade do inimigo, vou dar um conselho que aconteceu comigo. O meu esposo, quando viu que ia me perder, e viu que eu não queria nada com o Senhor, ele todas as noites, quando eu dormia, ele colocava as mãos dele em cima de mim e orava e me entregava nas mãos do Senhor. Para o Senhor agir na minha vida. E ele creu. Ele orou, creu e esperou o Senhor agir. O problema de nós, seres humanos, é que nós queremos ver o agir de Deus agora. Deus, ele sabe como trabalhar na vida de cada ser humano, irmãos. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer curso de enfermagem. E os irmãos sabem que curso de enfermagem é onde tem mais fama, né? E eu aprendi muita coisa boa, como também aprendi muita coisa ruim. E quase eu me perco. Não me perdi, porque ele estava orando por mim. E quando os convites vinham, quando as ciladas de Satanás eram jogadas e os pratos vinham assim, ó, para mim, cair. Na hora, Deus dizia não, não faça isso. E eu recuava. Porque a nossa carne, ela é fraca, irmãos. Mas o nosso Deus, quando tem alguém orando por você, Deus, ele o protege. Ele o acompanha. Muitas vezes, você vê alguém da sua família indo pelo caminho errado, mas você diz, Senhor, toma conta. E o Senhor toma conta, irmãos. Você não pode perder a sua fé. E eu disse hoje mesmo, eu disse, meu Deus, eu vou contar tudo. Eu vou contar tudo porque esse testemunho é para transformação de vidas. Se o Senhor está transformando a minha vida, se o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo, e hoje eu estou de pé para louvar o teu nome, para dizer que o que tu tens feito na minha vida, e como tu és bondoso, eu não posso esconder nada. Eu tenho que abrir a minha boca e dizer o que tu fez na minha vida. E que eu era um trapo de imundícia. Que eu era uma pecadora. E que ninguém aqui é inocente. Todos nós erramos um dia. E o Senhor está aqui pronto para perdoar. E colocar todo o seu pecado no mar do esquecimento e te fazer uma nova criatura. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para me condenar, nem te condenar. Foi para te dar nova oportunidade, porque errar, nós erramos.
porque somos carne e somos fracos. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve está aqui, pronto a nos perdoar e nos transformar. Aleluia. E eu fui trabalhar. Terminei o curso, comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro que comprei um carro para mim. E quanto mais eu trabalhava, mais oportunidades vinham. Porque o inimigo das nossas almas, quando ele vê que você começou a abrir um pouquinho de espaço para ouvir esta palavra, ele vai te encher de coisas do mundo para você não se dedicar à obra dele. E foi quando meu esposo assumiu uma igreja, começou a trabalhar e disse, eu preciso de você do meu lado. Eu digo, tá, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Só que só a capa, né? Porque dentro eu não queria aquela vida para mim. E uma vez eu fui para um show do Lázaro, e Lázaro disse assim no show, você já parou para perguntar a Deus qual é a história de vida que ele tem para você? Ou você que escolheu a sua história e é você mesmo que está escrevendo a sua história? Porque nós temos sonhos. Mas esses sonhos, você já perguntou ao Senhor se é da vontade dele? Depois desse dia, irmãos, foi que despertou assim em mim, ó. Porque eu já estava trabalhando, eu já estava ganhando dinheiro, eu já estava me sentindo importante. Por que me sentindo importante? Porque eu estava numa clínica onde eu comandava todas as técnicas de enfermagem. E o dono da clínica tinha toda a confiança em mim. E eu trabalhava de segunda a sexta lá. Sábado eu estava no centro cirúrgico assumindo todas as cirurgias. E depois ele me deu um cargo no interior de Capela, na Secretaria de Saúde, onde eu era coordenadora do cartão SUS, naquele lugar. E comecei a participar de congressos e me senti importante. E eu comecei a cada vez mais me afastar. Eu ia para os cultos aos domingos, morta de cansada. Porque o meu interesse não era a obra de Deus, nem Deus. O meu interesse era crescer, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro. Nada disso, irmãos, nos serve. É tudo em vão. É tudo em vão, tudo inútil. Eu vou morrer, vou voltar para o pó. E a minha alma, para onde ela vai? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É. E o tempo foi passando. E o Felipe, a igreja foi crescendo. E ele, eu preciso de você. Às vezes eu recebia a oportunidade e ia lá na frente. Lia um versículo, nem sabia explicar. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sentava. E muitos irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, criticavam. A esposa do pastor é tão fria. A esposa do pastor é tão assim, tão assado. Porque eu não queria compromisso com o Senhor. E depois desse dia que eu fui para o show que Lázaro falou aquilo, eu comecei, aí ele despertou em mim. Eu disse, meu Deus, será que o que eu estou vivendo hoje é da vontade de Deus? Aí eu comecei a dar um pequeno espaço para Deus trabalhar na minha vida. E comecei a ver que eu estava errada no meu caminhar. Que eu precisava me doar, eu precisava aceitar Jesus.
Mas mesmo assim eu continuei caminhando devagarzinho. E o inimigo, quando ele vê que você quer até se empenhar na obra, ele coloca todos os obstáculos para você não vir à casa do Senhor. Ele bota dor de cabeça, ele bota mal-estar, ele bota cansaço, falta de interesse. E tudo isso eu dizia a ele. Eu dizia, eu vou não. Mas vamos, rapaz. Eu tô meia... Ele, não, vamos. Eu acabava indo. E quando eu chegava lá, sentava na cadeira da igreja, me ajoelhava, orava e achava, irmãos, que Deus estava me ouvindo. Mesmo sabendo que não era aquela vida que eu queria. Eu não tinha escolhido mesmo verdadeiramente servir a Jesus. Mas eu achava. Eu acreditava que cada oração que eu fazia, Deus estava ouvindo. Mesmo toda troncha. Pela palavra. E muitas vezes, quando meu esposo dizia, a esposa tem que ser submissa, o pau comia quando chegava em casa. Era discussão e mais discussão, irmãos. Eu era uma mulher sem sabedoria. E que esse testemunho sirva para você ser perseverante. Para você colocar as mãos no seu marido ou na sua esposa e orar pelo seu filho. Por quem quer que seja que você ama. Deus, ele vai te honrar no tempo certo. Se você crer e esperar. E o tempo foi passando. E eu continuei na mesma. Fui várias vezes, algumas vezes acompanhava ele para era ciclo de oração. E Deus, tão misericordioso, Deus me ama e te ama tanto que ele usa os irmãos para falar contigo. E Deus levantou um pastor e disse assim para mim, levante aí. Aí eu levantei. Deus manda te dizer que tu não precisa estar pelo mundo procurando ganhar dinheiro e mais dinheiro. Se você louvar o nome dele e falar o nome dele, nada vai faltar para você. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Se assim você fizer a vontade de Deus. E eu, amém. Entrava aqui e saía aqui. Irmãos, Deus conhece o coração de cada um. E eu era dura. Tinha um coração ruim. Porque eu não aceitava conselho de ninguém. Era o que eu queria, pronto e acabou. Mas Deus, quando tem plano na vida do ser humano, o mundo gira, a terra treme, mas a vontade do Senhor, ela acontece. Então você não fique desanimado. Continue perseverando. Continue na posição que a sua vitória vem. É só esperar, porque a palavra de Deus diz aqui que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E nós seres humanos queremos hoje. Mas Deus, ele vai dar no tempo certo. Quando cada um estiver preparado. Então foi preciso eu passar por tudo isso. Ele passar por tudo isso para aprender. E é tudo experiência que a gente passa na vida, irmãos. E o tempo passou. E eu comecei a ter umas dores de cabeça. Umas dores de cabeça e eu tomei Doflex. Vamos tomar Doflex, vamos tomar anti-inflamatório, porque eu trabalhava com médico e os médicos diziam, tá com uma dorzinha de cabeça, tome logo um anti-inflamatório, que é alguma coisa inflamada no corpo. E eu tomei remédio.
Tome remédio, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e nada de fazer a obra de Deus. E andando na igreja com a capa de crente. Porque quando eu saía da igreja, eu tinha vergonha de dizer que era evangélica no setor de trabalho. Olha, irmãos, se você e eu negarmos o nome de Cristo, naquele grande dia o Senhor vai nos negar. Então, se você tem vergonha de dizer que é evangélico, se você tem vergonha de dizer e de andar com uma Bíblia debaixo do braço, não faça mais isso. Porque o Deus que você serve na hora que você mais precisa, Ele já está com você todos os dias, do seu lado, te protegendo, te ajudando, te livrando de todo o mal. E na hora que você mais precisa, é Ele que vai estar do teu lado. E por que a gente ter vergonha, né? E isso aconteceu comigo. Eu tinha vergonha de dizer. Quando alguém vinha descobrir que eu era evangélica, era porque meu esposo ia lá no trabalho e dava a paz do Senhor. E eu, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Né? Com vergonha. E o tempo passou e eu ensinei a minha filha a escutar a música do mundo. Eu ensinei a minha filha as coisas do mundo. E hoje eu tenho sofrido com isso. Porque o Senhor tem me honrado, tem me dado a oportunidade de transformação. E é difícil a gente tirar da cabeça do jovem, no mundo que a gente vive hoje, que maravilhoso é louvar o nome do Senhor. Essas músicas que tocam aí fora não nos edificam em nada. O que nos edifica é louvar e dizer que o Senhor é grande, que Ele é maravilhoso. Mas o jovem vive num mundo de ilusão, como eu vivia, achando que o mundo lá fora ia dar o que eu quero e ia me satisfazer. Até satisfazia em algumas coisas, mas em outras eu estava vazia e seca. Quando alguém vinha pedir uma palavra, eu não tinha para dar. Porque eu só sabia de querer crescer profissionalmente. E o tempo foi passando e as dores de cabeça começou. E chegou um tempo que eu disse, eu vou ter que pedir para sair do trabalho, porque eu não estou aguentando mais de tanta enxaqueca, de tanta ânsia de vômito. E comecei a ter ânsia de vômito, comecei a ter cãibra, comecei a ter dores de cabeça fortíssima, que ia para a emergência, eu tomava medicação e não passava. E quando foi dia 15 de outubro de 2014, eu tive uma forte dor de cabeça. Tomei Tramal, tomei outras medicações e nada de passar. E eu estava com uns exames que eu tinha feito, porque eu tinha verificado a pressão e a pressão estava alta. E eu procurei o cardiologista. E o cardiologista passou uns exames. E nesse dia que eu fui para a emergência, eu estava com os resultados dos exames. E cheguei para a médica de plantão e disse... Ô, doutora, dê uma olhada nesses exames, porque eu tenho que voltar para o cardiologista, mas como eu já tenho o resultado de alguns exames recentes, eu queria que a senhora visse. E ela pegou a papelada, olhou, aí olhou para mim, olhou para os exames e fez, você precisa de um nefrologista com urgência. E eu sem entender, eu digo, nefrologista, como assim? Vou passar um ultrassom dos seus rins agora. Vá para a sala. Aí me encaminharam para a sala. Eu estava inchada e pensando que estava gorda. E fiz a ultrassom e viu que os meus 2 rins estavam inflamados. E ela disse, vá, procure um nefrologista com urgência. Passou o encaminhamento. Aí fui atrás do nefrologista no outro dia. Pedi demissão do trabalho, porque não estava aguentando.
e fui correr atrás da saúde. Quando eu cheguei lá, a moça, a coordenadora, disse que o nefrologista só tinha daqui a 15 dias. E eu tenho uma amiga que ela estava fazendo tratamento conservador. E eu fui na casa dela nesse mesmo dia. E eu mostrei a ela os exames, ela fez, ai mulher, pelo amor de Deus, a tua creatinina está muito alta. Eu não sabia o que era creatinina. Trabalhava na área da saúde, mas não sabia o que era creatinina. Sabia o que era hemograma, glicemia, jejum, esses exames mais simples. Mas a creatinina eu não sabia. E ela disse, Dai, você precisa procurar um nefrologista com urgência. Eu faço tratamento conservador, os meus rins não estão funcionando 100%, só funciona 30%. E eu luto contra isso. Já fiz biópsia e começou a contar a história dela. Ela é esposa de um pastor também. E Deus preparou até isso, para que eu fosse acompanhada por ela. E nesse dia, eu fui para casa, no dia 15, fui para casa. Quando foi no dia 16, nessa mesma noite, o esposo dela ligou para o meu e disse, leve ela, não espere para daqui a 15 dias ir para o nefrologista, não. Leve ela, pague uma consulta particular. A sua mulher pode morrer. E o coração, irmão, tucu, tucu, tucu. De repente acelerava e eu ficava, meu Deus, eu subir a escada, cansada. Eu digo, Jesus, que é isso? Não conseguia fazer as coisas dentro de casa. Eu já terminava de lavar os pratos, eu já estava morta de cansada. E eu não sabia o que era. E quando foi dia 16, o Felipe fez, vou levar para o nefrologista. Eu disse, não, vamos esperar para o plano. Como eu tenho um plano, vamos esperar para o médico do plano. Eu não vou gastar dinheiro. Ele disse, não, eu vou pagar um nefrologista para você hoje. E eu fiquei sem entender. E ele com medo de me dizer. E ele fez, não, mas tinha calma, eu vou lhe levar. E eu disse, você quer ir? Vamos. E fui para o sanatório. Quando eu cheguei no sanatório, a doutora Diná me atendeu, pegou meus exames, calculou, fez vários cálculos. E eu fiquei sem entender tanto cálculos. Ela fez, está preparada para ouvir? Eu fiz, estou, doutora, pode falar. Ela fez, você precisa fazer hemodiálise agora. Aí eu, como assim? Aí ela fez, os seus rins só tem 15%, os dois juntos. Eu fiquei sem chão. Uma jovem de 29 anos, com sonhos, só pensando em trabalhar, em crescer na vida. E de repente, a médica chegar e dizer, você vai ter que colocar um catéter no pescoço, fazer hemodiálise. E não respondo por mim se você disser que não vai fazer isso aí, porque já era para você ter tido um infarto, já era para você ter morrido. Você crê em alguma coisa? Eu disse, eu sou evangélica. Ela fez, então você crê em Deus. Então peça a Ele para lhe proteger. Porque só Deus na sua vida já era para você estar debaixo da terra. Por esses exames. Vamos repetir todos eles. Mas pelo que você trouxe aqui, minha filha, aí me olhou toda, olhou os meus pés, viu que eu estava inchada. Fez várias perguntas e eu respondi. Ela fez, você até que não tem aparência no rosto. Mas o seu corpo está inchado. Você precisa filtrar o seu sangue, porque os seus rins não estão filtrando. E eu fiquei na hora desesperada. Comecei a chorar, me angustiei. A minha mãe estava comigo, o Felipe estava comigo, eles começaram a entrar em desespero, aquela coisa toda. Mas aí ela fez, você quer que eu chame a psicóloga para conversar com você? Eu fiz, não. Na hora, irmãos, Deus me lembrou. Deus me lembrou dos recados que Ele mandou para mim. Que Ele usou irmãos para me dar recado.
Deus, Ele te avisa o que vai acontecer contigo. Agora, se você não abrir os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir o que Deus está te avisando, ninguém chega diante de Deus inocente. Cada irmão que vem aqui à frente, cada louvor que é cantado na igreja, é Deus falando com você. É Deus te alertando que Ele está voltando, que Ele te ama, que Ele tem um plano na tua vida. E que você precisa abrir o coração para entender a palavra dEle. Que você precisa deixar de murmurar. Que você precisa ser mais amoroso. Que você precisa ser humilde. Deus, Ele fala o tempo todo. Ele nos ama de uma forma que só Ele que tem esse amor. Não se compara ao amor de Deus por nós. Com nada. E eu, naquele momento eu lembrei, eu digo, meu Deus. Eu fiquei, Senhor, é isso que está acontecendo comigo. E Deus falou no meu ouvido lá naquela hora, você não me deu ouvido. É preciso você passar por tudo isso para saber que eu sou Deus. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus permite algo acontecer de ruim na vida do ser humano para ele amadurecer. Para ele ser moldado. Então não reclame, não vamos reclamar. Não vamos murmurar do que vem acontecendo. Vamos só agradecer. Porque Ele quer te ensinar algo com aquilo. Quando algo vier de encontro à tua família, à tua casa, tire uma lição daquilo. Pare para pensar assim, porque você tem Deus e Deus está me usando aqui para dizer para você que quando as coisas ruins bater na sua porta, você não se desespere, porque você tem um Deus que está com você. Aleluia. E naquele momento ela disse, eu posso acionar o vascular, o cirurgião vascular para vir colocar o catéter? Eu disse, podem. Eu vou chamar a psicóloga para conversar com você, porque você está muito desesperada, porque eu chorei muito, irmãos. Eu não queria aquilo. Quem é que quer? Ninguém quer. E eu disse, não precisa chamar a psicóloga. Porque eu sei que a mão de Deus está pesando na minha vida. E eu vou ter que passar para aprender. E eu aceitei. Eu tinha todos os motivos para dizer agora que eu não quero mesmo esse Deus. Se eu não tinha aceitado, ele só não queria. Agora, era o que o inimigo queria que eu fizesse. Porque Deus, Ele nos ama. E o inimigo, ele vive 24 horas, matando, roubando e destruindo. E vai ao Pai pedir para tocar em você, como fez com Jó. E Deus olha para a terra, olha para o servo dele. E se ele vê que é preciso, ele permite que o inimigo toque. E o inimigo tocou, mas Deus viu que em mim a semente foi plantada. Aqueles tempos, os 10 anos que eu passei vindo para a igreja, mesmo sem querer, a semente foi plantada. Mesmo sem eu aceitar. Mas eu ouvia. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então não desista de convidar as pessoas, as suas familiares, para vir ouvir a palavra do Senhor. Porque no tempo certo, a semente germina e brota. E eu fui, coloquei o catéter no pescoço, desse lado. Coloquei o catéter. E fui para a sessão de hemodiálise. E passei muito mal. A pressão só dava 20 por 10, 20 por 12. De repente ela caía. E fiz a sessão e fui para casa. E a médica disse, eu vou preparar para você ficar interna. Porque você precisa fazer os exames para a gente descobrir se o seu problema é renal crônico
ou é renal, esqueci agora, irmãos, mas se é uma doença recente ou se é uma doença antiga. E eu disse, tá certo. Fui para casa, quando foi no outro dia, o hospital ligou para mim dizendo que já tinha um leito para mim. E eu voltei para o hospital. E foi 5 dias de inferno na minha vida. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Porque a igreja levantou em oração. O meu esposo levantou em oração. E eu comecei a ser transformada. Porque eu temi na hora. Na hora eu fiquei com medo de morrer. E como eu fiquei com medo de morrer, eu disse, não, então agora se eu morrer, eu tenho que morrer com Deus, né? A gente pensa logo, não, eu tenho que me preparar para ir, se for, ir com Deus. E comecei a ler a palavra, levei a Bíblia, levei os meus materiais e fiquei. Teve um dia que a nossa Leu foi comigo, ficou lá, dormiu comigo, e ela viu a luta que foi. O inimigo se levantou com pacientes para me atingir, porque o inimigo viu que eu comecei a abrir o meu coração, porque o que o inimigo queria, irmãos, era que eu me revoltasse para destruir o ministério que o meu esposo estava levantando. O inimigo queria que eu me revoltasse. E eu comecei a abrir o coração. Começou o coração a ser lapidado. Eu comecei a amolecer. Eu comecei a entender e a querer aceitar. Eu disse, não, agora eu quero. Eu quero aceitar o que Deus tem para mim. E o inimigo levantou uma paciente para querer me atingir. E eu abri a Bíblia e li uma palavra para ela. Entreguei e ela ficou irada comigo. Ficou irada. Eu até já contei para vocês que eu não queria fazer a fístula porque eu fiquei traumatizada. E teve uma senhorinha que estava comigo num quarto e ela estava interna para refazer a fístula. Que eu já até falei para vocês que é uma fístula, é uma artéria ligada numa veia. É como se fosse um motorzinho. Fica vibrando, porque é a pressão do sangue entrando direto na veia. E aquela paciente estava lá sentada, quando o maqueiro veio e disse, olha, se prepare que a senhora vai para o centro cirúrgico para refazer a fístula. E ela levantou, sentou na maca. Quando, irmãos, ela vestiu a bata, que sentou, eu olhei para ela e eu disse, minha irmã, vai com Deus que vai dar tudo certo. O Senhor está no controle. Eu só tinha palavras de Deus depois que eu coloquei um cateter no pescoço. Eu comecei a ter só palavras de Deus no coração. Porque eu temi, eu fiquei com medo de morrer. Aí eu comecei a me aproximar de Deus, que é o mal do ser humano. De só procurar Deus na hora da necessidade e da dor. Irmãos, a senhora, quando sentou, que vestiu a bata, a fístula dela estourou. Parecia um cano de água quando rompe. Foi sangue para todo lado. Eu fiquei desesperada. E a gente começou a gritar. Isso foi na hora da visita. Eu estava com a minha tia, a minha mãe e tinha mais 2 tias minhas no quarto me visitando. Eu fiquei desesperada, agoniada. Eu ainda pulei da cama, fui tentar segurar a fístula. E os enfermeiros, quando vieram chegar, a mulher já tinha desmaiado, já tinha perdido 12 litros de sangue. Em questão de minutos. De segundos. Não foi nem 1 minuto, irmãos. Ela perdeu o sangue todo. E eu fiquei desesperada. E eu disse, isso eu não boto no meu braço. E quando a gente abre a nossa boca para dizer que não faz, aí Deus diz, você tem que fazer, para você aprender a ser humilde.
E eu fugi do médico para não fazer a fístula. E o médico me achou e disse, você está no dia e tem que vir. E eu fui. Eu fui e fiz a fístula. E estou aqui com ela. Estou aqui. E ela é pulsionada. Segunda, quarta e sexta. São 6 punções. Uma agulha bem grossa. O irmão tem uma irmã que fez, né? Ele doou o rim dele a ela. E ele sabe o sofrimento que é. E passei por muitas coisas dentro do hospital. Até briga teve. Briga mesmo. Teve uma irmã que foi entregar um recado de Deus para mim lá. E foi uma confusão dentro do hospital, que até segurança para a mulher não conseguir me dar o recado. Mas, irmãos, eu estava decidida a servir a Deus. Eu estava decidida a amar esse Deus. Porque foi preciso eu perder os meus 2 rins para saber que Deus, Ele é grande. Que Deus tem plano na minha vida, tem plano na tua vida. E que Ele só quer o melhor para cada um de nós. Então, irmãos, se é maravilhoso servir a Deus sem precisar esses apertos. Então, se você tem um coração duro, se você tem a mente fechada, abra sua mente para a palavra do Senhor. Aceite a Ele. Esse mundo aí fora não tem nada para nos oferecer. Eu trabalhei tanto, eu cuidei tanto do que é dos outros. O que foi que eu lucrei? Nada. Você pode até dizer, não, mas você comprou um carro. Comprei, mas cadê o carro hoje? Se foi. Tudo vira pó. E o principal é a nossa alma, que está dentro desse corpo. E depois de 5 dias, eu não aguentei ficar mais dentro daquele hospital. Chegou até a enfermeira e disse, olha minha filha, você é novinha, casada? Estou vendo a aliança. Eu disse, sou. Se prepare, porque os maridos deixam logo as esposas, porque quem faz esse tratamento, o marido não acompanha, não aguenta, porque passa a semana todinha dentro do hospital e você passa muito mal. E às vezes você está bem, você não está, tá mais ou menos. E homem quer a mulher boa, para todas as horas. Então, olha, se preparem. Vá logo se acostumando. E eu olhei assim para ela, assim, mas o meu marido é evangélico e é um homem de Deus. Aí ela fez, você confia demais. Eu disse, confio, porque ele dá testemunho. Se ele não desse testemunho, eu até ficaria perturbada. Que até o inimigo quis me perturbar com isso. Eu ainda fiquei uns 2 dias assim pensando. Aí depois você está repreendido. Em nome de Jesus, não vou botar nada na minha cabeça. Porque o Deus que eu estou servindo hoje, que eu decidi servir, não permite essas coisas. E eu vou ter a minha vitória. E eu comecei a crer nesse Jesus dos crentes. Eu comecei a crer. E Deus começou a me dar força. E quando foi com 5 dias, eu pedi o documento para sair do hospital. Não, porque você não pode sair. Eu digo, oxe, me dê que eu assino agora. Eu quero é sair do hospital. Não fiquei. Pedi transferência para o do açúcar. E comecei a fazer hemodiálise lá. E o tempo foi passando. E Deus foi me transformando. E eu comecei a ver comecei a sentir na pele o sofrimento. E comecei a ver o sofrimento dos outros também. Porque você que murmura, que reclama da sua vida, você deveria tirar um dia só. Porque todos os dias, nos hospitais, 3 horas, qualquer pessoa pode entrar para visitar. Você deveria tirar um dia na semana aí nos hospitais, para você parar de murmurar e ver o quantas pessoas queriam estar no seu lugar e não podem.
Porque Deus tem cuidado de você. Deus tem te dado pão todos os dias. Deus tem te abençoado. Então não vamos estar murmurando nem reclamando. E depois de 5 dias eu saí do hospital. Cheguei em casa e tive uma parada cardíaca. E parei. Eu já contei aqui para vocês. Eu morri. Saí do corpo. Vi meu corpo deitado na cama e comecei a me angustiar. Agora, antes disso, irmão, quando eu acordei com muita vontade de louvar a Deus. E eu disse ao Senhor, eu disse, meu Deus, como eu estou com essa sede de sentir a tua presença, de te louvar. Aí eu fui orar, eu orei. Eu coloquei um louvor no celular e comecei a cantar. E eu chorei. Aí depois me bateu aquele sono. Um sono. Aí a minha mãe fez me levar a dormir. Eu disse, pai, mas eu não quero dormir. Aí foi quando aconteceu. Eu tive uma parada cardíaca. O meu corpo, a minha alma saiu do corpo. Eu vi o meu corpo. E na hora que eu vi, eu me angustiei. E me desesperei. Eu disse, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu quero ser transformada. Hoje eu tenho a certeza que Deus existe, que a morte existe. E que a minha alma sai do corpo. E que esse corpo volta para o pó. Irmãos, foi uma experiência que realmente depois desse dia, eu sou outra pessoa. E quando Deus permitiu eu voltar, que eu verifiquei a pressão, que eu vi que eu tinha entrado em coma. Porque quando eu cheguei no hospital, eu contei para o médico fez, minha filha, você estava em coma. E voltou, porque os pacientes, quando dá parada aqui, que para na máquina, eles desligam logo, levam para outra sala e dá choque para voltar. Alguns voltam, outros não voltam. E eu decidi, naquele dia, quando eu voltei, chorei muito, me angustiei muito e pedi perdão. Neste dia, foi quando eu aceitei a Jesus. Verdadeiramente. Foi quando eu tive a certeza de que existe céu e inferno. E que existe o corpo, esse corpo, e que existe a alma.